cruzadas. Bem-vindos, vamos debruçar-nos sobre a lição número 3 da Escola Sabatina deste trimestre. E esta lição vamos cruzar diversas palavras. Não conseguimos definir aqui duas palavras porque são várias palavras. Diferentes conceitos, diferentes ideias, quer sobre Deus como o Filho de Deus, o Filho do Homem, Cristo como Criador, como Redentor. E até mesmo vamos cruzar o ciúme, Deus e o ciúme, não é? Deus e o ciúme. Aquela conotação negativa que nós seres humanos temos sobre o ciúme, mas que aqui se calhar é um pouco diferente. Se calhar é um pouco diferente. Fique connosco, acompanhe-nos, porque vamos poder cruzar pensamentos interessantes acerca de Deus e da sua palavra. E começamos com o Deus ou Mamon. Sim, sempre passei tempo quando li estes versículos em que Cristo dizia: vocês não podem servir a dois deuses, né? Ou servem a Deus ou servem a Mamon, ou servem a Deus ou servem às riquezas. Parece um bocado estranho, não é? Parece que há aqui o ter posses materiais, não é? Assim, que é uma coisa negativa, não é? Que é uma coisa negativa. E isto juntando a outras partes da Bíblia, que diz que é mais fácil passar um camelo por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, faz-nos pensar um bocadinho sobre o que é que se passa afinal aqui com as posses materiais. Mas se analisarmos bem e conseguimos perceber que efetivamente não são as posses materiais que são más. Não é? Até porque nós vamos ver mais à frente que essas mesmas posses foi Deus que nos concedeu. Que as criou também. Que as criou e que nos deu para nosso gozo também. Não é? Aqui o problema eu tenho aqui uma frase em que diz que servir Deus e servir o dinheiro são ações que se excluem mutuamente. Poderemos enganar os outros, talvez até a nós mesmos, mas não podemos enganar a Deus, a quem teremos um dia de prestar contas. E quando eu li isto, pensei assim, e voltando um pouco atrás, em relação à prioridade que nós temos em relação às nossas posses, àquilo que nós temos. Eu lembro, a lição toca e fala naquela parábola que Jesus contou de um homem que tinha já muitas posses, muita coisa, muitos celeiros, os celeiros a abarrotar, e o que é que ele decide? Vai ter com os seus trabalhadores e diz: olha, vamos deitar tudo abaixo, vamos construir edifícios maiores para acumular ainda mais coisas, não é? E depois o que acontece? E o que é que acontece? Jesus depois diz-lhe: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ou seja, o que é que ele está a dizer? A tua cabeça, o teu pensamento, o teu caráter reflete o quê? Tal e qual. Qual era o teu objetivo? Qual é o teu objetivo de vida? Tu vives para quê? O que é que é a tua primeira prioridade na tua vida, não é? O que é que te motiva a viver? O que é que te leva a fazer coisas, a empenhar-te e tudo mais? Objetivo? Assim, aquele que ajunta tesouros para si e não é rico para com Deus. Ou seja, o problema não é só tu ajuntares tesouros para ti, mas o que faz aqui a diferença é que tu não seres rico para com Deus. E como é que nós podemos ser ricos para com Deus? Temos que ser pobres? Não, necessariamente. Pronto. Não necessariamente. Claro que não. Nós temos é que o nosso coração buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas... A nossa prioridade tem que ser Deus e não as coisas materiais. Claro que as coisas materiais são fundamentais na terra em que vivemos, porque sem elas teremos uma vida extremamente difícil. Não vamos negá-lo. Agora, o problema é quando as coisas materiais atingem uma prioridade fundamental na tua vida, é a primeira daquela lista de fazeres, e faz com que Deus tenha um papel secundário e se calhar até pior. Como há bocado falávamos, de que às vezes para conseguirmos atingir esses objetivos de bens materiais ou de posição ou de poder, sacrificamos às vezes alguns princípios ou algumas atitudes para com aqueles que estão à nossa volta. E até mesmo não sacrificando os princípios que nós acreditamos, até vendo de uma outra perspectiva. Se calhar apostámos tanto e demos tanto tempo para atingir esse objetivo e se calhar vimos passar ao lado momentos com a nossa família, momentos com os nossos amigos, com os nossos irmãos, em que realmente isso é que era o importante e como decidimos ter aquele
objeto ou definimos aquela nossa prioridade, fizemos com que perdêssemos esse tempo precioso, não é? É verdade, é verdade. As coisas materiais em si e por si mesmas não são más. É verdade que nós defendemos que, ao contrário de algumas religiões, que vem também um bocadinho da filosofia grega, não é? Que o corpo é mau e que a alma é boa, portanto, tudo o que é material, digamos assim, como o dinheiro, os bens materiais, são maus. E só a parte espiritual da nossa vida é que é bom. E isso não é um ensino bíblico. Temos muitos exemplos sobre isso, temos muitos homens que serviram a Deus e que foram exemplos de cristãos e exemplos de homens que eram fiéis ao Senhor e que tinham muitas posses também. Sim. Davi, Salomão, Jó, Nicodemos e por aí fora e muitos outros. Portanto, o problema não está nestas... Voltamos sempre a este ponto. Não está nos bens no material, mas sim no nosso coração. Tal e qual. No fundo, até porque diz aqui, né? Deus criou o mundo material e queria que o seu povo gozasse também do fruto e dos benefícios deste mundo. Ok. Infelizmente, há aqui uma frase que eu gostei também, que diz assim: infelizmente, os bens materiais podem, como todos os dons de Deus, ser pervertidos e usados para o mal. Mas isso não torna mau o dom original. Ou seja, Deus abençoa-nos, Deus criou, como nós mais à frente vamos ver, o ouro, a prata, tudo, mas com um objetivo, com um propósito, como um meio para podermos ajudar os outros e podermos ser uma bênção para os outros e ser uma bênção para nós mesmos. Exatamente. Também. Mas nós podemos usar esses dons de uma maneira errada e fazer exatamente o contrário daquilo que era o propósito desses dons. O objetivo inicial de Deus seria, não é? Portanto, isto está sempre relacionado com aquilo que eu estava a dizer em relação ao nosso coração, não é? É com a intenção que nós vamos fazer. É isso. O que é que nos motiva, não é? Eu acho que Deus, em primeiro lugar, não olha para os nossos atos, digamos assim, para o nosso comportamento numa primeira medida, mas olha para o nosso coração para perceber o porquê, não é? O porquê. Exatamente. E que escolhas fazemos e o porquê daquele ato. E tenta compreender-nos dessa maneira. Às vezes até melhor que nós próprios, não é? E há aqui uma... pegando naquilo que estavas a dizer do objetivo que as coisas materiais foram criadas, digamos assim, ou foram colocadas à nossa disposição, não é? Quando nós utilizamos de uma forma errada, há uma frase aqui da nossa lição que diz: um amor desordenado pelas coisas materiais funciona muito bem como um dos estratagemas de Satanás para alcançar esse fim. É verdade. Eu há uns dias falava com alguns amigos sobre... Há vários estudos sobre esta questão do dinheiro, que são feitos em algumas universidades e que demonstram que se nós perdermos várias coisas, um primeiro ponto é a noção de que se nós temos muitas posses, se vivemos de uma determinada maneira, nem todos vivem como nós. Nem todos têm aquele valor para fazer face às despesas do mês e do dia-a-dia. Há quem tenha muito menos e há também quem tenha muito mais. Mas, às vezes, nós perdemos o contacto com a realidade daqueles que estão à nossa volta e achamos que todos vivem como nós vivemos. No nosso aquário, como nós vivemos. Isso é um ponto. Outro ponto é, se nós nos fecharmos, nos isolarmos, não estivermos no mundo, digamos assim, não estivermos em contactos com aqueles que sofrem, com aqueles que têm dificuldades, nós vamos deixar de estar sensíveis a isso. Até poderíamos ajudar, mas como não temos conhecimento, não somos sensibilizados àquelas situações e deixamos de ajudar. Eu prefiro pensar assim: com muitas bênçãos materiais vem muita responsabilidade. Sim. E essa responsabilidade deve-nos fazer olhar para aquilo que temos, aquilo que nós acreditamos que são bênçãos que Deus nos dá, que resultam também do nosso esforço, do nosso trabalho. Nós temos a responsabilidade de administrar bem esses bens. E mais à frente vamos ver essa situação, né? A responsabilidade que nós temos, se pararmos para pensar que esses bens, estás a dizer, que nós temos à nossa disposição, foram-nos concedidos por Deus, não é? É verdade.
não só bens materiais palpáveis, mas o resto. Às vezes nem é tanto a questão do dinheiro, mas a questão do poder ou de uma posição, Tal e qual. A ou de influência. uma influência, não é? Pode não ser. Pode não ser só dinheiro. Nós agarramos sempre aqui ao dinheiro e aquilo que o dinheiro pode comprar, mas nem sempre é o dinheiro, não é? A lição depois toca aqui noutro ponto, que é, se calhar, dos pontos mais difíceis de nós, como cristãos, compreendermos e conseguirmos explicar, que é o ponto em que Deus tinha uma natureza divina e tinha ao mesmo tempo também uma natureza humana, não é? Há aqui um exemplo que o facto de nós não conseguirmos compreender como é que Jesus podia ter uma natureza divina e ao mesmo tempo uma natureza humana, não deixa de ser verdade, apesar de nós não compreendermos. E o exemplo que a lição dá é que é muito bom. O facto de alguém não percebe as leis da aerodinâmica, o avião não deixa de voar por causa disso, não é? E portanto há coisas que nós ainda não conseguimos compreender. E muitas que não vamos. E há outras que não vamos conseguir compreender. Esperamos que um dia possamos todos estar face a face com Deus e perguntar-lhe o porquê e esclarecer estas... Aí entra um pouco aquela palavra que andámos a estudar o trimestre passado. Que será a fé, não é? A fé e a justificação pela fé e as obras e a graça. E vamos pedir a Deus para nos explicar isto, para nós tentarmos também compreender. Mas este mistério de um Deus completamente humano e de um Deus divino, digamos assim, é difícil de encaixar. É difícil de perceber, mas digamos que é o expoente máximo do amor de Deus, não é? Então. Se nós imaginarmos que Cristo estava no céu, digamos, na sua zona de conforto, que abdicou disso para ser... e quando nós pensamos ao pormenor nisto, é extraordinário. Esteve dentro do útero de Maria, desenvolveu-se lá dentro, passou por um parto, foi criança, bebé, frágil, foi adolescente, foi adulto... teve diversas tentações, tudo. Teve, de certeza, que teve doente, constipou-se, ou alguma coisa. Quer dizer, abdicou do seu poder, restringiu o seu poder, da sua perfeição, para poder viver uma vida de ser humano, digamos assim, para que nos pudesse dar um exemplo. Isto, digamos que é um mistério, como realmente o apóstolo Paulo e outros escritores dizem, é um mistério que nos é difícil de compreender, mas nós devemos vê-lo como uma expressão maior do amor de Deus por cada um de nós, não é? É o expoente máximo, não é? E Jesus veio para revelar o caráter de Deus, que estava a ser deturpado. E Satanás sempre procurou, desde aquele momento no Jardim do Éden até agora, que nós nos afastássemos de Deus, que nós tivéssemos ideias erradas sobre a natureza de Deus, sobre o caráter de Deus. E uma das estratégias que ele usa é esta questão das riquezas e dos bens materiais, faz com que pode nos afastar cada vez mais, não é? Que nos põe longe de Deus, não é? É impressionante como é que essa relação que nós temos com os bens materiais pode dar para o excesso ou como para o pouco, não é? Quando tu tens muito, podes ter aquela percepção que realmente não precisas de Deus porque já tens tudo. Porque és autossuficiente. E depois, quando tens pouco, pensas que Deus te abandonou, não é? E então que não vale a pena. E que tens de esforçar ainda mais. Exatamente. E ainda mais tempo. Se calhar não vale a pena tu continuares. Portanto, isto dá para os dois lados, o que é terrível, não é? E pegando aquele que estavas a dizer, quando Jesus veio à Terra, o amor de Deus, aqui a parte do Cristo Redentor, não é? Aqui este exemplo que nós estávamos falidos. E um exemplo muito prático, né? Quando nós temos algum bem e nós somos responsáveis com alguém para pagar esse bem, se nós não conseguimos assumir esse pagamento, a entidade que tem esse bem tem que ir à procura de alguém que o possa pagar, não é? O chamado fiador. Tem que ir pagar a dívida. E aqui nós estamos falidos e então Jesus vem e é o nosso fiador e paga a nossa dívida. Esta substituição, né? Ok, vou exatamente. Pagar a tua dívida, troca comigo, deixa estar que eu pago, não é? É giro porque a lição diz-nos que aqui uma frase da irmã White
do livro Parábolas de Jesus, que diz: derramando toda a riqueza do céu neste mundo, ou seja, Cristo veio, derramou toda a riqueza do céu neste mundo, dando-nos todo o céu em Cristo. Deus adquiriu a vontade, as afeições, a mente e a alma de todo o ser humano. Portanto, digamos que Deus jogou tudo, pôs tudo em cima da mesa e disse: é isto. Tudo o que eu tenho eu vou dar para resgatar o ser humano. Não guardou nada. Não guardou nada, jogou tudo, digamos assim. Não tinha reservas, foi tudo. Deu tudo o que tinha para que nós pudéssemos recuperar. E depois, o facto de ter dado tudo, tu reparas naquela declaração final em que ele diz: está consumado, é que como o trabalho tivesse... A sua missão estava cumprida. E Saldei a dívida. Está tudo pago até ao último cêntimo, já não há dívida nenhuma. Tem graça. Depois aqui a lição dizia-nos que havia coisas das quais Cristo nos salvou. Sim, diversas. E nós, olhando para... Nós já vou ler quais são. Parece que são coisas que no dia-a-dia nós não nos apercebemos disto. Não, passa-nos um bocado ao lado. Então, estes vários versículos que nós lemos dizem que Deus nos salvou do império das trevas. Outro ponto foi da ira vindoura. Sim. Um que eu gostei muito foi do fútil procedimento do poder da morte e da maldição da lei. Isto no dia-a-dia nós, a não ser que... Não sei, não pensamos muito nisto. Não pensamos muito nesta questão daquilo que Deus conquistou para nós com a sua morte, não é? Com este está consumado. Ok, terminei. Fechei aqui. A minha missão está cumprida, digamos assim, neste sentido, não é? Tal e qual, a conta está encerrada. E há aqui outra frase que eu também gostei. Há várias frases ao longo desta lição. Outra que eu gostava de destacar foi esta: Cristo, como Redentor, é a mais sublime imagem de Deus. Não é? Se nós queremos conhecer Deus, o máximo que podemos, nós temos que olhar para este sacrifício de Cristo na cruz, não é? É o exemplo máximo. E depois, a frase, há aqui um ponto e tem outra frase a seguir que é de igual calibre. Então, exatamente. O seu supremo interesse é redimir-nos. Ou seja, aquilo que Deus mais quer, aquilo que Deus está mais interessado, não é em julgar-nos, não é ver-nos se nós fazemos assim ou se fazemos assado, ou se o nosso comportamento é desta ou daquela maneira, ou se estamos vestidos assim ou assado. Deus está focado numa coisa só, que é a nossa salvação. Até porque se assim não fosse, não teria tido, usar uma expressão, o trabalho, digamos assim, entre aspas, de dar-se este trabalho, não é? De sair da sua praia, da sua zona de conforto, vir cá abaixo, passar por tudo o que passou. Por todos os sofrimentos. Se fosse para julgar, bastava estar lá em cima e ia julgando. E depois até há aqui uma frase que faz com que nós consigamos perceber realmente a responsabilidade que temos. Quando tu estavas a falar do Cristo como Redentor, não é? Em que dizes, isto revela a sua perspectiva para com a humanidade e demonstra especialmente o modo como ele valoriza a sua relação connosco. Não é? Estando a justiça satisfeita, Cristo dirige a sua atenção para a nossa resposta ao seu sacrifício. Ok. É o valor que nós atribuímos. É o valor que nós... Exatamente. E aqui então nós podemos dizer assim, a que é que eu atribuo mais valor? São às coisas deste mundo, ao meu trabalho, coisas que são boas. Coisas que são boas, exatamente. O trabalho, os meus hobbies, tal e qual, os bens materiais, tudo. Não é isso que está em causa. É isso que eu dou mais valor ou é a relação com Deus? O que é que pesa mais? Será que se eu tiver que escolher, não é? É isso. Permito eu que a minha relação com Deus domine a minha relação com as coisas materiais? É isto que Deus nos pede. Não nos pede que, olha, abdica tudo. Abdica tudo. Bom, em alguns casos pede. O jovem rico... é não verdade, percebeu. O jovem rico ficou triste porquê? Porque ele não percebeu. Ele pensava... Não é? O jovem rico fica triste porquê? Porque Jesus diz, vai então e vende tudo. E ele efetivamente sabia que não ia fazer, porque não era essa a vontade dele. Não foi porque... Mas não percebeu o que é que realmente aquilo queria dizer. Não percebeu que não era os bens materiais em si, mas sim a importância que os bens materiais tinham para ele. Digamos que Cristo fê-lo perceber uma coisa. Aquele jovem rico ainda hoje vinha a pensar nisto, quando ouviu aquela frase, Cristo vai vendo tudo, vem e segue-me.
E ele ficou chocado, certamente, com aquilo. Sim. Disse, eu vender tudo? E ele provavelmente apercebeu-se, penso eu, que o peso que os bens materiais tinham na sua vida era superior ao peso que Deus tinha. E acabou por fazer ali uma escolha, não é? Digamos que isto não é, neste caso, nesta pessoa, foi este o pedido que Deus lhe fez. Não quer dizer que seja igual para todos, não é? Deus não usa, digamos, aquela expressão do futebol, não é? Chapa 5. Exatamente. Isto agora é igual para todos. Não. Deus sabe que naquele caso, com aquele homem... Até aí tu vês, por exemplo, é uma relação que Deus tem, um pai que tenha 1, 2, 3, 4 filhos, ou um avô que tenha 2, 3, 4 netos, não interessa. A relação que tem com cada um, a educação que tem com cada um, tudo à base dos mesmos princípios, tudo bem, mas para o A é de uma maneira diferente para o B, não é? E Deus é um bocado assim connosco. Eu lembro-me sempre há uns cartoons que às vezes aparecem no Facebook e nas redes sociais de igualdade para todos, que é, tu tens um homem pequenino, um homem mais ou menos, de meia estatura e um alto. E estão todos a tentar ver por cima do muro. Não é? E tu dizes assim, temos 3 caixotes, então tem que ser igual para todos, é um caixote para cada um. Exatamente. Portanto, o que era maior já havia por cima do vê mais. Vê mais. Aquilo não faz diferença nenhuma. O que está no meio não é suficiente. Quer dizer, só um, pronto, ajuda, mas não. E o pequenino, fica igual. Mas ficámos todos iguais. E isto não é. A justiça é o pequenino ficando com duas caixas, consegue maior, ver. exatamente. O do meio com uma consegue ver também. E o que era mais alto não precisa de nenhum caixote, porque já consegue ver. E isto é uma ilustração de que Deus connosco também personaliza a sua relação. Personaliza porque nos conhece. Porque nos conhece, porque sabe como é que nós reagimos, conhece a nossa personalidade, como é que nós precisamos, como tudo, é que nós vamos aceitar ou não as circunstâncias da vida, e Deus personaliza o seu relacionamento connosco. Aliás, este Deus não brinca, não é? Parece que nós temos um Deus ciumento. Um Deus ciumento. O ciúme chega a ser uma doença, não é? Às vezes... É como se diz nas relações, é sempre bom ter um ciúme QB. Sim. Aquele ciúme QB. E depois pode levar para a doença, não é? Aquela obsessão. Há pessoas que têm depois aquilo que se chama... E ciúme, tudo. Um ciúme patológico. À mínima desconfia circunstância. De tudo, mas de tudo. Sim. Nem é preciso só ser de relações, não é? De tudo. São ciumentos. E aqui nós temos um Deus ciumento. Mas aqui este Deus ciumento é terrível, nós mudarmos o conceito do ciúme. Se nós pensarmos o que é o ciúme, o que é que eu tenho ciúme de uma coisa ou de alguém? É porque eu quero que aquilo ou aquela pessoa esteja contigo ou seja teu. Seja minha, não seja... que seja mais contigo do que com os outros. Ok. Isto não é mau. Não, aplicamos isto a Deus. E o que é que Deus quer? Quer que nós sejamos mais tempo com Ele, mais próximos dele, do que com qualquer outra coisa no mundo. De qualquer outro Deus, né? Digamos assim, outros deuses. Se nós, a lição não fala disto, mas se nós olharmos para o primeiro mandamento, sim. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, o que Deus está a dizer é, eu quero ser a tua única prioridade. Eu quero ser o primeiro na tua vida. Eu quero ser o primeiro, o único, a quem tu dás mais atenção. E é neste ponto que Deus é ciumento, no sentido de, eu quero que tu sejas meu e só meu. E quer porque nos ama e porque nós temos valor. Sim. E porque acredita em nós. Porque tu nunca vais querer uma coisa que não seja boa. Claro. Ou que aches que não te faça bem, não é? Claro. E se nós pensarmos, há tanto ser humano que é mau nos seus atos, que está tão longe de Deus, que magoa tanto os outros que estão à sua volta. Basta ligarmos o telejornal para perceber. E Deus continua a dizer, eu quero eu quero que tu sejas meu. Independentemente de tudo o que tu fizeste mal, da carga que o pecado exerce na nossa vida, Deus continua a dizer, eu quero que tu sejas meu. Eu sou ciumento, eu sou zeloso, é outra forma de traduzir. Eu sou zeloso, eu quero-te comigo. E Deus faz tudo. E luta. E Deus faz tudo para e aí podíamos pensar que foi Deus que criou, Deus é soberano, não tem concorrentes à altura, digamos assim.
É assim, sim, não tem... Não tem adversário, Não não há é? adversário, É um jogo não é? ganho. É isso. Não é? E nós sabemos que a eleição fala-nos aqui da concorrência de Deus, porque Deus tem que competir para que nós passemos mais tempo com Ele, que o desejemos mais do que, lá está, aquelas outras coisas materiais, os outros valores que nós colocamos à frente de Deus. Quando nós aqui no ciúme olhamos para aquilo que nós sentimos, não é? E nós vemos que muitas vezes o ciúme é limitador da liberdade do outro. É. Portanto, eu tenho ciúme, vou estar sempre em cima, digamos, vou estar sempre a controlar, vou estar sempre perto. A ver, Mas Deus introduz aqui um ponto que é, quando Deus nos cria, Deus já era zeloso daquilo que estava a criar, já tinha ciúmes no sentido que é meu, é a minha criação, é a minha imagem, não é? Mas Deus introduz aqui uma coisa que a liberdade de escolha, que Ele preza mais do que tudo, que é a nossa liberdade de escolha, como tu disseste. Deus criou os seres humanos para serem livres. Exatamente. O que significa, desde o princípio, que temos a opção de o servir ou de servir outra coisa. E desde o princípio, com Adão e Eva, foi assim. Tal e qual. E eles puderam escolher e infelizmente fizeram a escolha errada. E nós, muitas vezes na nossa vida, também fazemos estas escolhas erradas. Escolhemos servir outros deuses. E um dos grandes deuses que neste mundo, como nós vemos a sociedade hoje em dia, se interpõe entre nós e Deus, é o poder, são os bens materiais, é o dinheiro. O dinheiro motiva muita coisa, faz com que nós ponhamos muitas vezes em causa aquilo que são nossos princípios na ganância, como nós falámos na semana passada, de ter mais. Não é suficiente. Nós sabemos que há N de exemplos quando a pessoa fica com mais dinheiro ou herda alguma coisa que vai fazer com que altere aquele comportamento, que faz com que famílias sejam destruídas, relacionamentos sejam destruídos, amizades. O dinheiro, as posses, tem esta capacidade... Pode ter uma carga tão maligna, digamos assim, tão destruidora. Quando o objetivo não seria, nem será esse. Não é? Portanto, eu acho que nós nos podemos defender disto, tendo Deus no nosso coração e deixando que... Eu muitas vezes falo que nós, às vezes, temos a nossa vida dividida em gavetas, não é? A gaveta onde temos Deus, há uma gaveta onde temos Deus ali. E pronto, ficamos todos contentes, mas... Quando chegamos ao trabalho, aos negócios, abrimos outra gaveta e fechamos a gaveta. Espera aí, agora não venhas cá para fora. Não, porque isto não tem nada a ver contigo. Fica aí que eu já aí vou. São negócios, não é? São negócios. Ou são relacionamentos com outras pessoas, ou são amizades, ou são... E não deixamos que Deus esteja sempre connosco em todas as gavetas, em toda a área. Abrir a outra gaveta, mas ter a gaveta... Ter a gaveta de Deus aberta. Sempre aberta, para Ele poder nos ajudar a gerir. É incrível aqui como é que nós cruzamos, né? Lá está quando começámos no início a falar das palavras que se iam cruzar, como é que nós conseguimos cruzar aqui o Deus com o dinheiro, com os bens materiais, com o ciúme. Está tudo cruzado, não é? Não é nada de, olha, agora uma está aqui, a outra está lá, nada disso. Estas coisas têm uma interligação e não são separadas. Não são separadas, estão juntas. E depois a lição termina com um ponto que eu acho muito interessante, que é uma chamada, digamos, à realidade. À realidade. Quem é o dono disto tudo? Exatamente, DDT. Isto é uma frase que cá em Portugal não se pode dizer. Não se pode dizer, não é? Mas no fundo, há uns tempos li alguém que dizia que viu um autocolante na parte de trás de um carro que dizia assim: eu não sou o dono do mundo, mas sou o filho, não é? E às vezes nós perdemos esta noção de que estes bens materiais, o poder, a influência, aquilo que temos, no fundo, tudo pertence a Deus, que foi o Criador do universo. É como se fosse uma casa, a casa pertence a Deus e nós estamos a alugar a casa, não é? Isto não é nosso. E é engraçado, porque o tempo já está a escassear. Há aqui um pormenor, há aqui uma frase que diz: o estatuto proprietário de Deus e a nossa mordomia estabelece uma relação através da qual Ele pode usar-nos de tal modo que nos prepare para o céu e que beneficie e abençoe outros. É verdade. Mas os mordomos infiéis, continua, podem restringir o acesso
do proprietário, perdão, do proprietário às suas posses. Ou seja, nós podemos estar a privar outros de terem essa receberem possibilidade. as bênçãos que Deus lhe quer dar, porque nós, de alguma maneira, somos egoístas e podemos evitar que essas bênçãos sejam bênçãos uns para os outros. Sejam bênçãos uns para os outros. E se nós tivermos esta noção de que somos mordomos, que Deus nos dá algo para administrarmos, não só para a nossa subsistência e para o nosso prazer, mas também tendo em vista os outros, outro. não é? Ele criou-nos, deu-nos posses neste mundo para que as geríssemos para ele até que ele volte. E agora há uma frase que é para acabar. Para acabar em grande. Exatamente. É a frase que, se calhar, é a frase que nós concordamos que é uma frase marcante da lição, que é: o que fazemos com elas, portanto, com estas posses, com estes bens materiais que Deus nos reflete o tipo de relação que temos com Ele. Tal e qual. É interessante que às vezes nós tentamos racionalizar, não, isto é o dinheiro, isto é a gestão, isto é o negócio, isto é o meu trabalho, isto é a minha relação com o Estado, isto é a minha relação com os impostos. Tudo. E o que Deus diz, a maneira como tu encaras isso, como tu lidas com isso, a maneira como tu, exatamente, como tu fazes, reflete o que é que a relação que relacionamento. Se eu estiver mais próximo de ti, e isto, mais íntimo com posses, até mesmo víamos aquela questão do meio ambiente, a maneira como nós lidamos com a nossa cidade, a nossa localidade, enfim. Como às vezes achamos, não, eu sou muito temperante, que é uma palavra que nós gostamos muito de usar, com os meus gastos, com a maneira como eu vivo, como eu invisto, e depois, por exemplo, não reciclamos o lixo, não vamos falar de reciclagem, não é? Porque então e a nossa responsabilidade para com o ambiente? Okay. Cívica, não é? Cívica é uma coisa. A nossa responsabilidade com o próximo, com o nosso vizinho, é com tudo. Isto não é só bens materiais, mas esta frase realmente, tudo o que nós fazemos com aquilo que nós temos à nossa disposição reflete a relação que temos com o nosso Deus. E eu não sei, acho que podíamos terminar com esta pergunta. Sim. Pense a fundo no que significa o facto de, na realidade, não ser dono de todas as coisas que possui, mas que elas pertencem a Deus. Se nós olharmos para aquilo que temos e para aquilo que conseguimos conquistar com o nosso trabalho e por aí fora, e olharmos para elas e com esta ideia de que isto não pertence verdadeiramente, é algo que Deus põe na minha mão para eu gerir. Um empréstimo, não é? Exatamente. E agora, olha. Quão diferente seria a nossa vida? Tal e qual. Quão diferente seria a nossa vida? Gostávamos de terminar estas palavras cruzadas, desejando que todos possam pensar nestes assuntos, meditar nestes assuntos. E assim possam estudar, efetivamente, aqui as lições, porque realmente é de uma riqueza impressionante. Que ainda podíamos estar aqui muito mais tempo a conversar. Sim, e houve muito mais coisas que não dissemos, mas o tempo também não nos está permite. A chegar ao fim. Desejamos a todos uma boa semana e que possam assistir às próximas palavras cruzadas. E que cada dia possamos, nós e todos aqueles que nos veem, reservar tempo para que esta relação com Deus possa estar entre e à volta e envolver todos os aspectos da nossa vida, quaisquer que eles sejam. Exatamente. Então, até uma próxima vez. Até à próxima.
achei, Senhor, sim, tenho a luz dos seus ensinos, ilumina o meu caminho e me leva ao Salvador. Bem-aventurados os que guardam a lei, dos seus mandamentos eu me alegro.